Olá, esse relato não é meu, e sim dos meus queridos avós paternos. Eles contam até hoje esse acontecido, que se deu por volta de 1960, na Bahia. Minha avó se chama Benedita e meu avô Roberval. Na época, eles eram novos e recém-casados. Meu avô trabalhava em fazendas. Era um peão faz-tudo. Era muito estimado pelo patrão, pois era trabalhador e valente. Naquela época havia muitas brigas entre os fazendeiros por centímetros de terra. Eles viviam mudando as cercas de divisa, roubando uns aos outros. Aí era motivo de sempre haver ameaças e discussões. E o patrão do meu avô, seu Isidoro, era um fazendeiro justo. Não pegava nada de ninguém. Era muito respeitado na região. Mas se mudassem suas cercas de lugar, ele ia tirar satisfação. Na época, seu Isidoro já tinha quase 60 anos. Era um homem até forte, posturado. Cavalgava longas distâncias em seu cavalo de estimação, que se chamava Trovão. Ninguém podia montar o cavalo do patrão. Era tratado como um filho. Por isso, uma das obrigações do meu avô era cuidar pessoalmente do Trovão. O patrão só confiava a meu avô esse trabalho. Seu Isidoro deu uma casinha para meus avós morarem ali mesmo dentro da fazenda. Era uma casa simples, mas muito boa. Isso de certa forma causava até inveja nos outros peões, pois eles tinham que andar longas distâncias todos os dias para o trabalho. Mas isso era um privilégio que meu avô teve por ser muito leal ao patrão. Certa vez, o patrão pediu aos peões para fazer uma ronda em volta da fazenda inteira. Saíam em cavalos e só voltavam depois de mapear tudo e se certificarem que nenhuma cerca havia sido mexida. Isso era rotineiro, pelo menos 2 vezes no mês eles faziam isso. Mas dessa vez o patrão escolheu os melhores peões e mandou eles ir. Depois de um bom tempo, eles voltaram, e um deles falou assim para o seu Isidoro: Patrão, tem uns bons quilômetros de cerca movida na divisa com a fazenda do seu Afonso. Vixe, nessa hora seu Isidoro, que estava mascando um pedaço de fumo, até engasgou. O homem deu um pulo da cadeira e já foi esbravejando. Mas não é possível que o maldito do Afonso teve a audácia de mexer na minha cerca. Mas será o Benedito? Vamos lá, me levem lá que eu quero ver o tanto de terra que aquele infeliz das costas ocas me roubou dessa vez. Nisso o patrão olhou para o lado onde meu avô estava e o chamou para ir junto. Selaram mais 2 cavalos e foram. Chegando lá, viram que o tal do fazendeiro, seu Afonso, havia roubado era muita terra e de desaforo ainda colocou peões a cavalos para vigiar e intimidar seu Isidoro e seus peões. Seu Isidoro, que não baixava a cabeça para ninguém, se aproximou da cerca olhando bem firme e falou para um dos peões do seu Afonso: Ô rapaz, faz favor aqui. Quem deu ordem para mexer nessa cerca? O peão, muito mal encarado e com um sorriso debochado, respondeu: Ué, a ordem veio do patrão. Ele só pegou o que você roubou dele. Nessa hora a coisa pegou fogo. O patrão desceu de seu cavalo e queria passar para o outro lado da cerca para brigar com o peão que havia lhe chamado de ladrão. Os peões, claro, iam junto para defender a honra de seu Isidoro, mas foram surpreendidos com mais peões da outra fazenda, que apareceram por entre as árvores. Estavam em maior número e armados até os dentes. Seu Isidoro, percebendo que estava na desvantagem, recuou e deu ordem para seus peões recuarem também. Então, em voz alta, seu Isidoro falou: Ô rapaz, leve um recado meu para seu Afonso. Diga a seu patrão que eu lhe dou 24 horas para ele voltar cerca para o lugar onde estava, ou ele vai pagar caro por isso. Dito isso, todos montaram em seus cavalos e retornaram para a sede. Seu Isidoro estava muito revoltado com a petulância do vizinho. Ele andava para lá e para cá cuspindo no chão e repetindo a frase: Isso não vai ficar assim. Quem que o Afonso pensa que é? Nisso meu avô, que era muito próximo dele, disse: Patrão, se o senhor me permite falar, seu Afonso fez isso para lhe afrontar, pois sabe que o senhor é um dos poucos fazendeiros aqui dessa região que é muito respeitado e ninguém põe a cara com o senhor.
Ele fez isso para lhe peitar e mostrar que não tem medo. Mas se o senhor permitir, eu posso juntar aqui os melhores peões que temos e ir fazer uma visitinha lá na fazenda dele durante a noite?" E seu Isidoro respondeu para o meu avô: "Vamos aguardar essas 24 horas. Se ele não mudar a cerca, nós vamos lá. Eu faço questão de ir com vocês." Nisso acabou o expediente daquele dia e meu avô foi para sua casinha. Enquanto a minha avó lhe serviu o jantar, ele lhe contava tudo o que aconteceu. Minha avó Benedita era neta de mãe de santo e, apesar de não seguir a religião dos seus antepassados, era muito sensitiva. Ela estava colocando a comida no prato do meu avô quando, no meio da conversa, ele citou o nome do fazendeiro, seu Afonso. O prato caiu das mãos da minha avó. Ela conta que quando ouviu esse nome, um calafrio percorreu seu corpo e ela sentiu muito medo, como se algo ou alguém estivesse avisando que aquele homem não era coisa que se preste. Minha avó trêmula começou a alertar o meu avô: "Homem, melhor deixar isso para lá. Avisa seu patrão que esse tal de seu Afonso não é coisa boa. Eu senti uma sensação ruim." Apesar de meu avô já saber desse dom e respeitar muito ela, ele disse: "Mulher, eu vou fazer o quê? Eu sou empregado, o peão mais estimado de seu Isidoro. Se ele der a ordem pra gente ir lá na fazenda tirar satisfação, eu tenho que ir. Caso contrário, é capaz dele mandar a gente embora. Aí pronto, vamos ficar sem emprego e onde morar." Mas minha avó continuava a ter pensamentos ruins, esfregava as mãos no peito e insistia: "Eu não sei o que é, homem, mas tem algo que acompanha aquele homem lá. Algo ruim da parte do capeta. Olha, se vocês realmente for tirar satisfação, leve essa correntinha com esse crucifixo. E antes de ir, avise ao patrão e aos outros peões que eles correm perigo grande indo lá naquela fazenda. Que todos eles se protejam como puder." Nesse momento, meu avô começou a sentir até medo, pois a minha avó estava muito amedrontada, era real medo dela. Então ele passou o restante da noite sem conseguir dormir, pensando nas palavras dela. No dia seguinte, 5 horas da manhã, eles levantaram, tomaram café juntos. Minha avó colocou a correntinha com o crucifixo no pescoço do meu avô e o abençoou e pediu para ele tomar muito cuidado. Ele trabalhou o dia inteiro calado e vez ou outra pegava o crucifixo, beijava e dizia: "Seja o que Deus quiser." Quando completou as 24 horas, o patrão chamou os peões e disse: "Bom, o prazo se cumpriu. Vão lá e verifica se aquele maldito mudou a cerca de lugar." Os peões foram e meu avô foi junto. Chegando lá, não puderam acreditar no que viram. Além de não ter devolvido a cerca para o lugar certo, ainda roubaram mais um bom pedaço de terra. Quando seu Isidoro recebeu a notícia, saiu quebrando tudo e esbravejando. O homem estava fora de si. "Ninguém vai embora hoje. Podem ficar por aqui mesmo. Vou pedir para Dona Esmeralda aumentar a água no feijão. Hoje à noite eu vou mostrar para aquele velho mequetrefe que ninguém rouba minhas terras." Os peões foram alimentar os cavalos e preparar suas espingardas para logo mais à noite. E meu avô, preocupado, falou: "Patrão, posso ter um dedinho de prosa com o senhor?" Nisso, meu avô contou ao patrão os pressentimentos da minha avó e alertou que eles deveriam ir bem preparados para não ser pegos de surpresa. Mas seu Isidoro não deu ouvidos. Ele estava tão nervoso que só concordou com a cabeça, mas não deu muito assunto. Então meu avô foi também preparar seu cavalo e o cavalo do patrão. Mas à noite todos jantaram e ficaram esperando a ordem do patrão. Foi ficando tarde, a madrugada entrando, quando o patrão reuniu todos. Eles iam atravessar a fazenda de outro fazendeiro e iam entrar pelos fundos da fazenda do seu Afonso. Iam soltar os cavalos, os gados e atear fogo nos celeiros, paiol e em tudo que tivessem chance. Todos eles partiram. Meu avô disse que o caminho estava tranquilo, mas quando estouraram um pedaço da cerca para poder entrar na fazenda de seu Afonso, ele sentiu um arrepio que gelou sua espinha. E automaticamente, os cavalos começaram a relinchar e empinar. Não queriam entrar na fazenda de jeito nenhum. Então todos desceram dos cavalos e tentaram acalmar eles. Mas eles também sentiram algo. Vendo que não tinham o que fizesse os cavalos entrar na fazenda, seu Isidoro, que já estava bravo, disse: "Mas que miséria é essa que esses cavalos têm? Amarra eles nas árvores e vamos entrar a pé." A distância da divisa da fazenda até onde eles iam para atacar era considerável, mas era o único jeito.
Então eles adentraram sorrateiros, se dividiram em grupos de 4 homens. Meu avô, claro, ficou no grupo do seu Isidoro. Eles foram para os celeiros, soltaram os cavalos que saíram desembestados e atearam fogo. O estranho é que não viram sequer um peão dando sopa por ali, e não era comum isso. Feito o serviço, eles começaram a correr voltando para onde haviam deixado seus cavalos. Quando o grupo do meu avô, mais o patrão, ia se aproximando, se vangloriando do feito, perceberam que alguns de seus peões já estavam lá perto da cerca esperando o restante. Mas quando chegaram, eles foram rendidos. Os peões de seu Afonso haviam feito uma armadilha. Estavam todos camuflados, só aguardando para pegar eles. Seu Isidoro, sem pensar, começou a atirar em direção dos peões, mas eles realmente estavam cercados. Os outros peões, além de serem muitos, estavam bem camuflados e em pontos estratégicos. Segundo meu avô conta, foi um tiroteio da gota serena. Meu avô tentava proteger seu patrão, pois sabia que ele era o principal alvo. Era tudo muito escuro, pouca claridade da lua e uma lanterna aqui e acolá com algum peão. No meio da confusão, meu avô percebeu que alguns peões de seu patrão estavam fugindo. Então ele gritou para seu Isidoro: "Vamos embora, patrão, não tem chance não." Mas seu Isidoro era carniça, carne de pescoço, e respondeu áspero: "Tu é um cabra frouxo mesmo, vai-te embora então, eu me viro sozinho." Meu avô conta que nunca seu Isidoro havia lhe tratado daquela forma, de uma maneira tão desrespeitosa. Ele se sentiu humilhado. Diante disso, ele pulou em cima do patrão, tomando-lhe a arma e o arrastando na mata, tentando tirar o patrão dali à força, pois seria o seu fim. Mas o patrão entrou em luta corporal com meu avô e gritava: "Me solte, seu frouxo! Me deixe defender o que é meu!" E nisso a bala comia solta. Depois deles se arrastarem um bom pedaço na mata, se batendo, eles começaram a ouvir passos pesados que vinham muito rápido e, ao mesmo tempo, um som de bicho farejando o ar. Eles ficaram parados e em silêncio. Nesse momento, não havia mais peões do patrão. Todos haviam abandonado a empreitada, só restando mesmo meu avô e o patrão perdidos no meio do mato alto, sem cavalos, sem nada. Apenas meu avô ainda tinha uma espingarda. Eles não enxergavam quase nada, mas ouviam muito bem. Um animal muito grande, se aproximando, estava caçando eles. Sabia que os dois estavam por ali. Seu Isidoro cochichou no ouvido do meu avô: "Que danado de bicho é esse? Você consegue ver?" Meu avô, se esgueirando por entre os matos, viu. A poucos metros de onde eles estavam, havia um animal que não era dessa terra. Meu avô descreve a criatura que viu da seguinte forma: quase 2 metros de altura, estava em pé, se equilibrando em 2 pernas tortas. Não parecia ter joelhos, havia muitos pelos nos braços, que eram extremamente compridos. Suas mãos eram grandes e tinha unhas afiadas. Tinha poucos pelos no tórax, mas suas costas eram muito peluda. A criatura tinha orelhas pontudas e focinho de cachorro, com dentes grandes. Seus olhos eram vermelhos e fedia cachorro molhado. Meu avô se agachou e, assustado, relatou ao patrão o que viu. O patrão ficou apavorado e disse: "Vixe Maria, isso é um lobisomem. Pronto, agora nós estamos lascados." O lobisomem vinha cada vez mais se aproximando de onde eles estavam. Sem muito o que fazer, o meu avô falou: "Quando ele se aproximar, eu vou atirar e o senhor sai correndo. Tenta chegar na fazenda." Nesse momento, a fera percebeu a presença deles e veio correndo certinho onde eles estavam. Meu avô se levantou atirando e começou a gritar: "Corre, seu Isidoro, corre!" Seu Isidoro virou um cipó, saiu numa carreira tão da gota que desapareceu no meio do mato. E meu avô descarregou sua espingarda no lobisomem. A cada tiro acertado, a besta fera recuava e uivava, e depois tornava a investir contra meu avô. Parecia que os tiros só doíam no momento. Logo o lobisomem se recuperava. O desespero já havia tomado conta dele, pois viu que estava abandonado, sozinho com aquela criatura, e não teria chances contra aquilo. Segundo meu avô conta, suas pernas tremiam. O lobisomem era assustador, uma coisa horrível de se ver de noite no meio do mato. Meu avô começou a rezar pedindo proteção divina, pois dificilmente sairia vivo daquela emboscada. Foi quando ele acertou um tiro bem na cara do lobisomem. Esse tiro o bicho sentiu,
pois colocou suas patas na cara e saiu correndo, chorando igual um cachorro faz quando apanha. Meu avô aproveitou a oportunidade sebo nas canelas. Ele correu tanto, que seus pulmões quase secaram. Quando conseguiu chegar na fazenda, encontrou os outros peões e o patrão. Estavam todos assustados e preocupados, achando que meu avô havia morrido. O patrão xingou todo mundo, porque correram e largaram ele e meu avô sozinhos lá. Mas não contou o que foi que eles viram depois. Depois de dispensar os peões, seu Isidoro falou assim para o meu avô: Rapaz, quem ia imaginar que tinha um lobisomem morando lá na fazenda daquele maldito? Vamos nos preparar bem e da próxima vez vamos levar mais homens e mais espingardas. E meu avô respondeu: Patrão, o senhor não acha melhor a gente contar para os peão que foi que apareceu lá? Eles devem estar preparados para enfrentar aquilo. Eu já pude ver que não é fácil matar esse tal de lobisomem não. Mas o patrão disse que não, que se falasse ninguém ia querer voltar lá. E mais 2 noites depois, eles iam voltar lá sim para pegar o lobisomem e todos de surpresa. E que a ordem era para matar todos. Então, calado para casa, meu avô foi, pois não adiantava alertar o patrão. Chegando em casa, ele encontrou minha avó rezando. Quando ele lhe contou que deu de topa com o lobisomem, mas não sabia se era o próprio seu Afonso ou algum peão daquela fazenda, a minha avó lhe disse assim: Eu sabia que tinha algo de ruim naquela fazenda. Não importa quem é que vira esse bicho, agora ele vai querer vingança e vai vir atrás de nós. Homem, vamos embora daqui, vamos embora. Larga esse serviço e vamos sair daqui enquanto é tempo. Mas o meu avô disse que não podia jogar tudo pro alto e sair por aí sem eira nem beira. Ainda mais que minha avó estava no começo de uma gestação. No dia seguinte, os peões reunidos, o patrão avisou que na noite seguinte eles iam fazer outra emboscada, mas que dessa vez ia levar mais homens e o alvo principal era a sede, pois ele queria pegar seu Afonso e consequentemente o lobisomem, mas ele não falou nada de lobisomem. E disse que a partir daquela noite também, todos os peões não iam mais voltar para suas casas, iam ficar de tocaia para uma possível invasão. Os peões ficaram com medo, pois os homens da outra fazenda eram mais sangue nos olhos e eram muitos, mas o patrão disse que daria uma boa recompensa a todos. Mas isso não prestou. Enquanto passaram o dia se preparando para a emboscada da noite seguinte, seu Afonso estava preparando algo pior para eles. Naquela mesma noite, todos ficaram em alerta, como o patrão pediu. Meu avô ficou relativamente perto de sua casinha, pois sua prioridade era proteger a minha avó. Diz que já tinha entrado a madrugada, quando de repente só se ouviu os cachorros latindo, os cavalos e os gados relinchando de suas cocheiras. Todos ficaram em alerta, pois apesar de tudo, não esperavam um ataque logo na noite seguinte. Ao longe, ouviam os galopes e relinchar de cavalos, mas no meio daquele barulho todo, havia outro muito maior. Suas pisadas faltavam estremecer o chão, e ao invés de relinchar, aquilo dava uns gritos horripilantes. Meu avô já sabia que se tratava do lobisomem e pensou: Ué, mas eu atirei naquele maldito ontem, não é possível que é ele outra vez. Nisso ele correu até sua casinha e chamou minha avó. Ela abriu a porta e ele lhe disse: Mulher do céu, a peste do lobisomem vem vindo aí. Tranca bem essa porta, e se ele investir para entrar, pula a janela e sai correndo. Minha avó disse que sentiu o cheiro daquele lobisomem de longe. Era como se a entidade que o possuísse exalasse seu cheiro ou fedor no ar. Era uma mistura de carniça humana, enxofre e cachorro molhado. Ela se trancou e acendeu uma vela e começou a rezar. Nisso meu avô correu até a sede e pediu para o patrão pegar sua família e sair dali, que ele e os peões resolviam a situação. Mas o seu Isidoro disse que não, que ele mesmo ia dar um fim naquela criatura. Então todos se posicionaram, quando aquele tropé de cavalos e peões foram aparecendo no meio da escuridão. O primeiro disparo quem deu foi seu Isidoro. Aí pronto, começou o bang-bang. Meu avô disse que se viu louco naquela noite. Tinha que se proteger minha avó, o patrão e a família do patrão. Ele não sabia para onde ir. Quando via que os peões estavam se aproximando demais da sede, corria para lá para proteger a família do patrão. De repente, outros já estavam se aproximando de sua casinha, então ele corria para lá para defender minha avó. No meio do fogo cruzado, meu avô avistou o lobisomem que vinha quente para pegar o patrão.
Ia pegá-lo pelas costas. Meu avô começou a atirar no lobisomem, mas nem fazia cócegas no bicho. Seu Isidoro, morrendo de medo, começou a correr para a sede para se esconder. O lobisomem deu um bote nas costas dele, o fazendo cair no chão. O bicho lhe deu uma mordida tão forte na perna que arrancou um pedaço. Seu Isidoro começou a gritar de dor e pedir socorro. Alguns peões, quando viram aquele enorme bicho atacando o patrão, correram, abandonando a fazenda. Meu avô correu para ajudar seu Isidoro, que estava ferido. Disparou mais 2 vezes nas costas do lobisomem. A criatura se virou para ele e veio correndo em sua direção. Meu avô, quando viu aquilo de pertinho, gritou: "Valha, meu Deus!" O lobisomem era tão pavoroso que até os peões do seu Afonso, quando viram, desistiram da emboscada e saíram galopando. Quem dirá os peões do seu Isidoro? Meu avô ficou sem munição e puxou sua peixeira. O lobisomem ficou em 4 patas e cercando meu avô e rosnando. Os olhos daquele bicho brilhavam, era da cor de sangue, e ele babava de ódio. Na primeira investida que ele pulou no meu avô, o meu avô cravou sua peixeira bem no olho direito dele. O lobisomem deu um grito tão alto que quase surdou meu avô. Aproveitando o momento de dor daquele maldito, meu avô pegou a espingarda do patrão e descarregou na região da cabeça. O bicho gritava e se debatia no chão. Nesse momento, seu Isidoro havia conseguido se abrigar dentro da sede. Então meu avô correu para sua casinha para proteger a minha avó. Meu avô, segurando outra espingarda, ficou atento dentro de casa, mas ouviu quando o lobisomem ia correndo saindo da fazenda. Então ele pegou a minha avó e correu para a sede. Chegando lá, seu Isidoro gritava de dor e perdia muito sangue. Meu avô colocou o patrão, sua família e minha avó na caminhonete e partiram para a cidade mais próxima, que de próxima não tinha nada. Chegando lá, seu Isidoro foi atendido no hospital. Disse que foi atacado por um porco do mato. Fizeram socorro nele, e a esposa do patrão pediu para meu avô levar ela e seus filhos para a casa de sua irmã, que morava na mesma cidade, e meu avô foi deixar eles lá. Depois ele voltou para o hospital. Chegando lá, seu Isidoro já tinha tomado pontos, e falou assim para o meu avô: "Roberval, assim que amanhecer você vai lá na fazenda, chama os fazendeiros seu Pedro e seu Juca, diz para eles pegar meus gado, meus cavalos e levar para a fazenda deles, que depois eu acerto tudo com eles. E se eles perguntar o motivo, você diz que eu fiquei doente e tô aqui na cidade me tratando, e quando eu melhorar, eu volto lá para acertar com eles. Depois de fazer isso, você vai voltar lá na sede, vai no meu escritório, embaixo da escrivaninha tem uma lajota falsa. Embaixo dela tem uma mala. Pega essa mala, tranca bem a sede e a porteira e volta aqui no hospital." Meu avô deixou minha avó lá no hospital com seu Isidoro e partiu para a fazenda. Chegando lá, fez exatamente como ele pediu. Ajudou seu Pedro e seu Juca a transportar os gados. Depois pegou a mala e voltou para o hospital. Chegando no hospital, seu Isidoro abriu a mala. Havia muito, mas muito dinheiro e algumas barras de ouro. Ele deu 2 barras daquela para meu avô e metade daquele dinheiro. Meu avô não queria aceitar, mas seu Isidoro falou firme com ele: "Deixa de ser besta, Roberval. Aceite essa recompensa, pois você foi o único peão que me defendeu até o fim. E outra, as autoridades vão ficar sabendo desse tiroteio, viu? E vão querer explicação. Eu sou fazendeiro, posso me defender, mas você é só um peão. Pega esse dinheiro e vá embora com a sua esposa. Vão criar o filho de vocês longe daqui." Meu avô agradeceu muito seu Isidoro. Diz a minha avó que os dois se abraçaram e até choraram juntos. Meus avós, com medo das autoridades, partiram da Bahia para o litoral de São Paulo, onde vivem até hoje. Ambos estão na casa dos 80 anos, mas ainda contam essa história com muita precisão. Nunca mais tiveram notícias de seu Isidoro e também não sabem se o lobisomem morreu ou não. Mas eles ainda têm dúvida se o lobisomem era seu Afonso ou alguém mandado por ele. Essa foi a experiência que meus avós tiveram com o lobisomem. Boa noite a todos. Bom, meus amigos, esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar. Um grande abraço a todos e até sexta-feira.